Você acha que seu cansaço é falta de sono? Na verdade, ele pode ser o peso de nunca ter tido o direito de errar. Se você é a queridinha dessa família, você sabe exatamente do que eu tô falando. Manter o troféu da filha perfeita não é uma virtude. Na verdade, é um mecanismo de sobrevivência. E o problema é que o preço desse troféu é o seu colapso nervoso. E a sua família nem percebeu que você tá quebrando porque você aprendeu a sorrir enquanto carrega o cansaço. Se é aquela que resolve os problemas de todo mundo, que não dá trabalho, que tira as melhores notas ou até que tem o melhor emprego. Mas eu aposto que agora mesmo você sente que se você parar de performar, tipo, por 5 minutos, o amor de todo mundo ao seu redor simplesmente evapora. Você não é amada pelo que você é, mas pelo que você resolve. E nesse vídeo eu vou te mostrar a arquitetura dessa armadilha. A gente vai falar sobre o conceito de parentificação e por que a sua necessidade de agradar é, na verdade, trauma de infância disfarçado de eficiência. Eu vou te ensinar também a devolver as responsabilidades para quem é de direito. Mas eu te aviso uma coisa, depois disso você nunca mais vai conseguir ser a Miss Perfeição de novo. Por trás dessa sua eficiência impecável tem uma engrenagem psicológica chamada de parentificação, que é quando a hierarquia da família ela se inverte. Quando você ainda criança assume a responsabilidade emocional dos adultos. Esse é um conceito que ele já vem sendo estudado há muito tempo na psicologia. Esses papéis invertidos, onde a criança ou adolescente vem performando papéis ou logísticas que teoricamente e idealmente seriam papéis dos cuidadores, que é muito diferente de uma colaboração saudável, tá? Porque em uma colaboração saudável a criança aprende autonomia. E na parentificação, essa exigência ultrapassa a capacidade maturacional dessa criança. Ou seja, a criança ou adolescente não tem a capacidade cognitiva e emocional de carregar o que está carregando. E isso não faz essa criança mais autônoma. Muito pelo contrário, faz dela mais dependente, porque a pessoa sente que os pais dependem dela para terem uma estabilidade emocional. Então, em uma casa que tem um sistema funcional de família, o fluxo de cuidado é dos pais para os filhos. E quando isso não ocorre, a criança ela desenvolve como se fosse uma antena social aguçada para detectar o humor dos outros, tentando antecipar crises para manter a paz. E pessoas que viveram isso tendem a ter extrema dificuldade de pedir ajuda na vida adulta, pois essas pessoas aprenderam que precisar de alguém é um fardo para o outro. Elas aprenderam a apagar os próprios desejos, ou seja, ela foca tanto no outro que nem sabe o que tem a dizer e nem o que quer. Mas olha só, a criança ou adolescente realmente sofre muito nesse sistema de parentificação. Porque uma criança, ela não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, não consegue lidar com decisões executivas complexas ou regulação emocional dos adultos e nem a própria. E aí, quando o pai ou a mãe continua sofrendo, o que é inevitável, já que uma criança não tem o poder de curar um adulto, a criança internaliza uma culpa que é quase patológica e um sentimento de insuficiência crônica. Essas crianças elas vão chegar ali na vida adulta exaustas, porque elas pularam fases de exploração lúdicas essenciais para a plasticidade cerebral de qualquer ser humano. E isso vai chegar na idade adulta mais ou menos assim. Imagina que uma pessoa ganhou um dia de folga inesperado. E ao invés dessa pessoa sentir alívio, ela entra em um estado de ansiedade aguda ou num vazio extremo, porque ela sente que ela precisa produzir algo. Para o cérebro dela, o tempo não estruturado é perigoso, porque na infância esse tempo livre era o momento de monitorar crises dos pais. Ou, por exemplo, no trabalho, esse adulto parentificado ele pode ser extremamente eficiente, mas só que é um adulto que vai entrar em colapso diante de feedbacks construtivos ou mudanças de rotas, porque esse adulto não tem flexibilidade cognitiva para ver o erro como jogo. Para ele, o erro é uma ameaça à própria utilidade, então também é uma ameaça à sua própria segurança. Então, não tem como não estar cansado se você carrega o rótulo de Miss Perfeição. Não tem como. E eu não tô falando aqui para você agora que descobriu o que é parentificação e você identificou que viveu isso, que você entenda isso como uma falha moral dos seus pais. Porque quando a gente fala desse tema, principalmente num país como o Brasil, a gente tem
algumas razões para isso acontecer, que são as vulnerabilidades estruturais, como, por exemplo, pais que viveram esses próprios ciclos e eles estão reproduzindo essas parentificações nos filhos. Pais que foram parentificados, eles tendem a repetir o padrão porque eles não têm referência do que é um cuidado funcional. A gente tem também o contexto socioeconômico, porque em famílias monoparentais, mães solos e afins, ou em famílias em situação de pobreza, essa sobrecarga de trabalho dos pais pode empurrar esse filho mais velho, essa filha mais velha, para funções instrumentais, para sobreviver. Então o filho começa a pegar tarefas, porque precisa. E também contexto de adicção e transtornos mentais, porque o uso de substâncias por parte dos cuidadores, ele é um dos gatilhos mais comuns para que a criança assuma o controle de casa. Aí a gente está falando de alcoolismo, uso de droga. Então, não é tão simples como só jogar essa culpa aí desse cansaço nos pais. Mas também não é tão fácil como tirar totalmente a responsabilidade deles, entende? O caminho que a gente tem aqui para lidar com isso é se responsabilizar perante o que aconteceu. E aí essa responsabilização, ela engloba várias camadas. Você acredita que se for perfeito o suficiente, um dia esses seus pais vão te dar a sua carta de alforria e finalmente você vai poder ser você mesma? Eu tenho um spoiler para te contar. A aprovação não é um destino. Na verdade, a aprovação ela é uma areia malfeitiça quando a gente está falando de parentificação. Porque quanto mais você performa para agradar, mais fundo você vai se afundar nesse papel que criaram para você. Porque talvez eles não vão te libertar. Você é uma pessoa útil demais para ser livre. Essa perfeição que você construiu, essa competência, ela é construída em cima de um vazio emocional. E é comum que quem tenha vivido isso tenha, sim, uma alta competência social e resiliência. Então, quanto mais útil você é, mais você se prende. Sabe por quê? Imagina, se você é a engrenagem que está mantendo esse sistema girando, se essa engrenagem sai, esse sistema colapsa. Então, o ambiente familiar, ele não vai querer que você pare, independente se isso está te levando ao cansaço ou não. Então, quanto mais você atende expectativa, mais você valida a necessidade do sistema de ter você nessa posição de quem resolve tudo, de quem é boazinha. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente se responsabiliza e sai desse sistema disfuncional de família que está adoecendo a gente? Tem uma pesquisa sobre a lealdade invisível que vai explicar que a lealdade ela é um senso de dever que obriga a gente a cumprir mandatos familiares, mesmo que esses mandatos sejam autodestrutivos. Então a gente erra quando acha que os pais vão querer que tudo isso acabe. A aprovação que você busca, na verdade, ela é um retorno positivo para que você continue nesse papel. E se seus pais te aprovarem de deixar livre, eles vão perder esse suporte que você provê desde muito cedo. Então, por isso, essa liberdade, ela não é concedida, ela é uma liberdade que você vai ter que tomar através de um processo de ruptura, que é um processo doloroso. Mas assim, mesmo que esse processo seja doloroso, ficar ali é muito pior, sabe por quê? Dentro do papel de Miss Perfeição, você não consegue identificar seus próprios desejos. Para suportar a pressão, você acaba triangulando isso em outras relações. E aí isso vai para relações de trabalho, para parceiros e até futuros filhos, porque você acaba projetando nessas pessoas necessidade de perfeição ou a carga de cuidado que você carrega. Então, sem a diferenciação, você tende a criar alguns scripts de lealdade para os outros ao seu redor. E aí você acaba repetindo esse ciclo de utilidade versus amor que você sofreu. E como ninguém consegue ser perfeito para sempre, o colapso que vai ser ansiedade, depressão, crise de identidade, é a única forma que seu psiquismo encontra para parar essa máquina. E não é uma forma muito legal. Então, se você estiver esperando aí que essa bênção venha dos seus pais, para você parar com esse sistema de parentificação, para você parar de ser a Miss Perfeição, eu sinto te informar. Os seus pais muitas vezes não conseguem dar o que eles não receberam. Então, se você sentir culpa a começar a dizer não, é o sinal de que a tentativa de sair desse ambiente está começando a funcionar. Para de resolver problemas que não são seus. Se seus pais brigaram, se retira. Se tem uma crise financeira que não é sua, você não se oferece como solução. Começar a fazer coisas que não servem para ninguém, que não geram orgulho para a família, que não são perfeitas, também é parte desse caminho. É aqui que o verdadeiro eu começa a sair dessa atrofia de parentificação. Você entende que tudo isso, que esse rótulo de Miss Perfeição, ele é maléfico?
ele não é bondade, não é altruísmo e não é empatia. É uma manutenção de um ciclo na qual você pertence que está te afundando. E para sair desse ciclo, as coisas não são tão fáceis como só impor limites. E para isso você vai precisar fazer 3 coisinhas, que é um protocolozinho que eu fiz para ajudar vocês. 3 coisas. A primeira coisa que você vai fazer é o desmame da utilidade. Então, o que significa isso? Se o problema não é seu, você não resolve. As pessoas são capazes de resolver os seus próprios problemas. Eu posso contar uma coisa para vocês? Privar as pessoas de resolverem os próprios problemas é maldade. Vocês já ouviram falar do estoicismo? Tem um jeito de pensar sobre o estoicismo que é: a vida é uma escola de almas. E cada problema é, na verdade, um exercício de superação necessário para o fortalecimento de caráter dessas pessoas. Então, as dificuldades, elas são para melhorar. E quando você priva alguém de resolver os próprios problemas, você não está sendo boazinha ou bonzinho. Na verdade, você está cometendo tentado contra a evolução dessa própria pessoa. Para a filosofia clássica, a virtude, como coragem ou temperança, ela só nasce do enfrentamento. Então, se a vida apresentou um desafio a João e a Maria foi lá e resolveu, o João, ele vai continuar no mesmo nível de consciência de antes. Ele não vai dar esse salto, ele não vai subir esse degrau. A Maria interrompe o fluxo de aprendizado do João e quebra. E de quebra, a Maria se atola aqui, ó, com problemas que não são para ela e que ela não aguente. E que ela não aguenta. Então, se você faz esse exercício de superação de problema para o outro atrofia. E isso gera pessoas psicologicamente frágeis, que são aqueles adolescentes ali de 40 anos. São essas pessoas que não têm casca, que não têm resiliência, que desmoronam com qualquer ventania, porque essas pessoas nunca foram autorizadas a enfrentar os seus próprios invernos. Provavelmente seus pais vão se encaixar nisso se você for parentificado. Quando você atravessa o problema do outro, se abandona o seu próprio, você também se impede de desenvolver para interferir no ou interferir no do próximo. Você deixa a sua evolução de lado para interromper a evolução do outro. Você consegue entender isso? Ser útil demais não tem nada de útil, nem para você e muito menos para o outro. A coisa número 2 é: você precisa desenvolver tolerância ao mal-estar. Você tem que aprender a sustentar o silêncio desconfortável de ver alguém que você ama se frustrando sem correr imediatamente para consertar. A gente tem algumas técnicas para lidar com sentimentos ruins na DBT. E você pode olhar aí no canal que a gente tem mais vídeos sobre. Mas, o que eu quero que você faça? Você não vai deixar que sentimentos momentâneos que te gerem mal-estar ditem as suas escolhas. Você vai ter que ter tolerância ao mal-estar de não ser útil, porque isso é um sentimento e a sua escolha é sair disso. E em terceiro lugar, você vai ter que deixar que vejam sua falha. E isso é muito difícil para quem é Miss Perfeição, hein? Eu preciso te contar uma coisa. Amor que não sobrevive ao erro nunca foi amor. Porque o amor verdadeiro, aquele amor de virtude, ele ama o ser do outro, não o fazer do outro. Se esse erro do outro não corrompe a essência da pessoa, o amor permanece. E o amor não exige que você não erre para existir. O amor que exige isso é um amor mercantilista, é uma troca. E eu não tô falando que isso não pode acontecer, tá? Que seus pais não possam ter um amor mercantilista. Eu tô falando para você entender que se esse amor for mercantilista, não era um amor de virtude. É muito fácil amar o que é belo, o que é correto, o que ajuda ou o que faz bem. E quando você fizer isso, o que vai parecer falta de amor, muitas vezes vai ser, na verdade, uma tentativa de controle, uma chantagem emocional, silêncio punitivo ou uma vitimização dos seus pais. Porque eles vão tentar matar a relação para ver se você, por medo dessa perda, volte para aquela gaiola de performar o papel de Miss Perfeição. Então, a partir do momento que você tentar sair desse sistema de parentificação, o seu sistema familiar vai entrar em crise nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, que é quando você vai tirar essa medalha de Miss Perfeição e o desagrado pode e provavelmente vai ser barulhento, porque nesse momento sua família vai testar aí todos os seus botões de culpa. Então, você vai precisar de sustentar o desconforto para isso. Só que aqui a gente tem um limite, não é todo tipo de desconforto que você vai aceitar, não. O limite é quando o desagrado deles começar a custar a sua integridade, tá? Se o preço desse mal-estar
aqui ele começa a se tornar depressão, seu esgotamento ou anulação de sua vida profissional, afetiva, o tempo acabou. Então você vai aguentar o desagrado enquanto ele for um ruído externo. No momento que ele vira um tipo de autodestruição interna, é hora de você pegar e estabelecer uma distância reguladora. E eu preciso ser bem honesta com vocês aqui. Alguns pais nunca vão ceder. Então, esperar que seus pais entendam isso daqui, que você está tentando ajudar, não ajudando, e esperar que eles te deem uma bênção, é manter o vínculo de dependência. A maturidade, ela vai consistir em aceitar que eles podem escolher ficar ressentido para sempre. E o tempo que você pode esperar não é para eles cederem, é para você se fortalecer. Eventualmente, quando eles perceberem que essas táticas de culpa não vão funcionar, eles podem aí, por puro pragmatismo, aceitar essa nova configuração para não perder o contato de vez. Assim como eles podem nunca ceder e ressentir para sempre você. Só que o que acontece? Você não vai negociar sua liberdade. E se caso isso aconteça, se prende aí, se você ficar com vontade de negociar sua liberdade, se prende na ideia que o amor que não sobrevive ao erro, ele nunca foi amor. Eu queria muito vir aqui para vocês e falar, olha, agora que você acordou e você entendeu tudo, eles finalmente vão te entender e aceitar tudo. Com 3 meses vai voltar tudo normal, vai ser lindo, você vai ter tudo. Você vai ter seus pais te amando, sua paz ao mesmo tempo. Só que isso pode não acontecer. E você não é salvador ou salvadora de seus pais. Você é quem se salva. E eu sei que é comum que vendam por aí que amor de pai e mãe é incondicional. E também sei que não existe nenhuma regra universal para nenhum tipo de família. A regra aqui do quão aguentar, até onde ir, vai ser você olhando para sua família e para você. E você entender aonde que você aguenta, onde que você cede, aonde que não e o que fere sua integridade. É um trabalho cansativo, só que semi-perfeição é muito mais cansativo. Então não carrega essa medalha aí que só é um tipo de ouro de tolo. Você precisa ser egoísta, você precisa começar a pensar em você. E se isso te custa muito, eu vou deixar esse vídeo aqui para você repensar o peso que você põe nos seus limites. Te vejo lá em 2 segundos.